Eu sou o Luan, esse é o Letra e Ponto, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura e literatura, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha última leitura, que foi Os Garotos do Cemitério. Então aproveita, me segue, me acompanha nas outras redes sociais, os links estão todos aqui descritos na bio. Se inscreve no meu canal, se possível aciona o sininho para saber quando vai ter algum vídeo liberado. Geralmente estou tentando liberar um vídeo na semana, que é referente às últimas leituras ou até a minha leitura recente. Então, estou esperando vocês e é isso. Aproveita e boa leitura. Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre leitura, né? Eu vim falar sobre Os Garotos do Cemitério, que foi uma das últimas leituras que eu fiz, e eu vim aqui pra gente falar um pouquinho. Queria trazer um pouquinho da minha experiência, de como foi ler essa obra do Ian Thomas, que eu não conheci esse autor, né? Foi uma leitura bem assim, do nada, e acabou sendo uma leitura muito prazerosa. Recentemente eu peguei pra mim esse conceito de ler coisas aleatórias, né? De tudo do nada eu pego uma leitura que tá ali, eu nem esperava, leio alguma página do livro ali e às vezes funciona muito bem. Minhas últimas duas leituras elas funcionaram perfeitamente, muito bem dessa forma e rendeu ótimas leituras, ótimos momentos com a história. Durante esse processo a gente vai conhecer alguns personagens muito, muito, muito incríveis. O primeiro que a gente vai conhecer e é o principal da história, é o Yadriel. Ele é um personagem muito fofo, muito carismático, ele é tímido, ele é muito assim determinado nas coisas que ele quer. E às vezes ele é uma pessoa muito família. Às vezes não, quase sempre ele tá assim muito assim disposto a estar com as pessoas que ele ama. E ele faz parte de uma comunidade de bruxos de bruxas e é uma comunidade mexicana. E eles estão ali próximos ao dia de comemorar o Dia dos Mortos. E é durante esse processo de comemorar o Dia dos Mortos que eles passam por um processo de apresentação, de um ritual, de uma cerimônia para ser apresentado à Santa Muerte. E o que é essa apresentação? Ali dentro da comunidade, os bruxos e as bruxas têm por si determinada intimidade um ritual ali que eles passam para que a Santa Muerte possa encaminhá-los para um processo de proteção, de cura, de lidar com o pós-vida, com os fantasmas que surgem ali. E durante esse processo, a gente vai entender que os bruxos daquela comunidade têm como obrigação proteger e fazer com que os fantasmas façam a projeção, a transição para esse pós-vida. E as bruxas são aqueles tipos de bruxas que curam, que dão a proteção, que conseguem elevar seus poderes de cura para seguir com os processos. Só que essa comunidade, ela é muito, como eu vou falar, muito tradicional, sabe? E durante o processo de leitura e durante o comecinho mesmo, a gente vai ver eles trabalharem principalmente com a questão de gênero, de sexo, da orientação sexual, né? E isso é uma camada muito bem trabalhada no livro. A gente vai trabalhar a questão de comunidade, da questão das minorias ali. E a gente vai falar principalmente da questão do Yadriel ser um jovem adolescente, né, gay e trans. E quando a gente para pensar nessa questão, a gente precisa entender que um jovem trans e gay inserido dentro de uma comunidade muito tradicional é algo que vai ser algo muito difícil de lidar. Isso pode realmente trazer muitos traumas para o jovem que podem ser às vezes nem tão reversíveis, né? Porque é algo que é carregado pro resto da vida. E a comunidade ali, ele ficou muito assim isolado nessa questão pelo simples fato de que a comunidade acha, né, principalmente o pai, acha que aquilo ali é algo momentâneo, é algo que está acontecendo ali só naquele momento, é algo que está acontecendo que vai passar. Assim como a avó dele também não consegue lidar com esse processo dele ter se assumido como um garoto, de ter entendido que ele é um garoto. Então a família ela já meio que
tenta não tocar no assunto para não ficar aquela questão de ficar remoendo, ficar questionando, ficar debatendo a coisa ali. Mas é algo que eles persistem mesmo que por trás de frases e ações que vão fazer com que o personagem se sinta um pouco coagido, um pouco assim, eu não sei o que fazer nesse momento. A mãe dele tinha falecido, era que já tinha entendido toda a história, tinha toda a situação que estava acontecendo ali, já tinha entendido todo o momento dele e infelizmente ele acabou perdendo ela. E quando ele resolve ele mesmo fazer o ritual, ele se move o processo de se apresentar para Santa Muerte pelo processo lá na cerimônia, na igreja, com oferenda e tudo mais. E ele vai convidar sua melhor amiga e prima, Martha. Amei, super incrível, amo uma jovem bruxa destemida. E tá ali sempre do lado dele, sempre aberta a acolher ele, a ponto de que ela foi tão preenchedora do que ela deveria fazer ali. Eu acho que ela super merecia uma história só pra ela, porque ela deu nome ao que veio. Então, quando eles passam pro ritual, eles fazem toda a fuga ali para aquela igreja que tá já ali há muito tempo, meio que abandonada ali na situação. Eles passam pelo processo do ritual e durante esse ritual, durante o final do processo ali, que ele é meio que aceito, né? Ele é aceito pela Santa Muerte ali, reconhecido como bruxo que ele quer ser. é, Ele acaba que invoca um espírito ali que surge do nada, que é o Julian, que é um adolescente que eles já tinham visto ali pela escola, ali pelos arredores da cidade, e que ele é um fantasma, só que ele não sabe como ele virou um fantasma, ele não sabe onde ele está, ele não sabe o porquê, nem como, quando, o que aconteceu. Ele só sabe que ele foi parar num lugar onde ele nunca tinha estado, conversando e aparecido visto, vendo pessoas que ele nunca tinha visto e tentando entender o que estava acontecendo ali. Porque para ele de primeiro foi algo muito assustador, tanto quanto para os outros, tanto quanto para o Yadriel, tanto quanto para a Matza. Então acho que ao decorrer desse processo foi muito até engraçado o jeito que todos eles lidaram com essa questão dele chegar e falar onde eu tô, o que eu tô fazendo, até ele se entender que ele era um fantasma. E nesse processo de discussão ali que tá acontecendo, de conversar para entender o que tá ouvendo, o que tá acontecendo, o Yadriel acaba entrando em acordo junto com a Marissa de ajudar o Julian a descobrir o que tinha acontecido, de ajudar o que estava de fato desenvolvendo ali, o porquê que ele tinha parado ali, o porquê que aquilo tinha acontecido, que eles acabam falando que durante esses próximos 2 dias eles iriam ajudar a investigar o caso e investigar o porquê que ele tinha virado um fantasma, para que assim o Yadriel pudesse fazer com que o Julian seguisse o seu caminho para o pós-vida e ele ter mais um ponto a seu favor para que a comunidade o aceitasse e meio que esquecesse esse processo de dele mesmo ter feito o ritual por conta própria e as escondidas da família e da comunidade em si. E o que eles não sabiam até o momento que eles estavam ali dentro daquela igreja, daquele santuário, era que o Miguel, primo do Yadriel e da Marta, tinha sumido, desaparecido, não tinha deixado rastro. Nesse ponto ali que estava acontecendo tudo isso, um dos primos, que era o Miguel, tinha desaparecido e eles ficaram muito assim, meio esbaforidos, sem saber o que estava acontecendo. E uma investigação também começa por trás disso. E durante esse processo, o Yadriel e a Marta têm que esconder o Julian, porque ninguém pode saber que tem um fantasma ali acolhido por eles. E é uma aventura, né, sobrenatural, uma aventura cheia de magia, de fantasmas, de história culturalmente, digamos assim, falando, porque eles estão prestes a comemorar o Dia dos Mortos, onde os mortos voltam e passam meio que 2 dias, 2 dias ali comemorando, conversando junto com a família. E o Yadro que estava muito feliz de passar por esse processo, de rever a mãe, mesmo que depois de tudo o que aconteceu, dela ser um fantasma, ele também tem o pensamento de que quando ele vê ela, ele vai conseguir contar para ela que ele
conseguiu fazer o ritual, que foi aceito pela comunidade, que foi aceito pela Santa Morte, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E a aventura que eles passam ali não vai só ser uma aventura de fantasma e tudo. Eles fazem apontamentos muito importantes durante a obra inteira. Uma delas é o questionamento da comunidade LGBTQIA+, onde a gente vai conhecer outros personagens que acabaram indo morar na rua devido ao fato de serem assumidamente parte dessa comunidade e foram expulsos, ou eles saíram, ou eles não foram aceitos, enfim, muitas coisinhas ali que não são abordadas aprofundadas ali, mas elas estão ali e são muito importantes. Durante esse outro processo, a gente também tem a designação do uso dos pronomes de neutro. E quando eu falo esses pronomes neutros, eles usam principalmente quando vai se relacionar a falar sobre os bruxos e bruxas. Porque o autor principal ali da obra faz o uso de um determinado termo que na língua lá, no inglês, ele já é meio que abertamente incluindo todo. É algo meio com que o gênero neutro é usado aqui no Brasil. Mas o que a gente precisa entender? O Brasil ele ainda não tem a formalidade de usar esse gênero neutro. Infelizmente, o pronome neutro ele não é usado aqui no Brasil como formalidade, formalmente, né, na ortografia, o que eu acho que pode ser algo um pouco demorado enquanto a gente fala sobre esses pronomes neutros no uso oficial, mas ele é usual durante todo o processo de ensinamento, no processo de inclusão. E o livro ele também, a história aborda essa questão dos pronomes neutros. E quando a gente vai parar para analisar, o livro ele tem bastante camadas que a gente vai conseguir trabalhar com diversos públicos ali, jovens, adultos. E ele é um livro muito bom pelo fato da gente conseguir tirar dele a melhor fomento de que a gente vai conseguir lidar com vários assuntos que podem ser janelas, portas, enfim, venezianas, o que vocês quiserem determinar para outras leituras, assuntos que a gente pode questionar, pode pesquisar para saber mais, vamos conhecer outras leituras, outras obras, outros autores, outras formas de escrita, e eu acho que livros que fazem esse processo têm todo o meu respeito, do meu cunho de informação que eu vou repassar para conseguir lidar com tudo o que eu preciso. Esse livro ele foi tão bom, tão incrível, que além de merecer 5 estrelas, ele me fez chorar. Durante as últimas páginas do livro, ele conseguiu me fazer chorar pelo fato de como foi o processo final da questão de família, da questão de aceitação, da questão de respeito, tudo ali. Então acho que quem faz parte da comunidade LGBT entende aquilo, aquela questão de ser aceito, de ter o respeito, e não só respeito, mas ser aceito, ser acolhido, ser bem-vindo, e tá todo o processo ali. O livro ele realmente é uma obra que merece ser incluída em todos os momentos da sua vida que você tiver disponibilidade para ler, leia, porque ele traz uma questão de aventura, traz questões sobrenaturais, traz questões de magia, traz questões culturais, traz questões sobre a comunidade LGBTQIA+, traz questões sobre a minoria, e eu não falo só sobre a questão da comunidade LGBTQIA+, mas sim da questão de minorias que vivem em lugares onde existe uma discriminação tão grande em questão a sua religião, a sua raça, suas crenças, a sua orientação sexual. Então acho que livros que têm essas abordagens são muito bons pelo simples fato de que são necessários, são importantes para trazer informação e trazer pontes para outros conhecimentos. Então, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam me seguir, que vocês possam me acompanhar nas outras redes sociais, que vocês possam ter a oportunidade de ler essa obra, que vocês
possam me contar o que vocês acharam. Não deixe de me seguir também lá no Letrei Ponto, me seguir no Instagram, TikTok, enfim, nas outras redes sociais. O importante hoje é a gente consumir um pouquinho de história, um pouquinho de leitura, não só para o conhecimento, mas também para conseguir lidar com todos os processos de vivência com outras pessoas e até conosco mesmo. Então, obrigado. Tô esperando vocês lá nas outras redes sociais e aproveita, me segue aqui nas outras também. Me segue aqui no canal porque isso é muito importante aqui para mim desenvolver muitas outras pesquisas que eu tô desenvolvendo tanto pessoalmente quanto para a faculdade quanto aqui pro canal. Então, tô esperando vocês. Até mais e é isso. Tchau, tchau.